Vamos para a última rodada, onde eu enfrentei o M. Diego Flores Quilhas, do Peru. O Diego Flores é um jogador muito jovem e que está se destacando bastante. Ele já tem as 3 normas do GM. Falei dele no Shatter Masters, até nas análises do Shatter. Analisei uma partida contra ele no Shatter Masters. Ele fez norma lá no torneio. Então, assim, ele é um menino que está melhorando muito rápido. Só precisa do rating, agora ele já tem as normas e vai chegar em breve com certeza, porque dá pra ver que ele é bem dedicado, bem concentrado. Então eu tinha uma partida dura com ele na última rodada. O Krikor jogava com o Iago, essa partida empatou. E então ficou claro que se eu ganhasse, eu seria campeão isolado, né, do Aberto Brasil Sesc Caiobá. Mas o Diego, por outro lado, estava fazendo um bom torneio de recuperação depois de uma derrota na segunda rodada. E se ele ganhasse, eu acho que aí ele ficaria em terceiro ou segundo assim no torneio. Então ele também estava bastante motivado. Vou fazer igual eu fiz com a partida do Neuris e pular um pouco mais para frente aqui. Vamos direto para essa posição aqui, a gente já está no lance 22. Para vocês verem como as coisas acontecem muitas vezes de um jeito inesperado na partida, né? Por exemplo, aqui a gente tem um peão isolado, eu tô de brancas, mas ele ajeitou relativamente bem as peças, ele tem uma posição bem ativa, assim, eu tô com os 2 cavalos bonitos em D4 e F4 e tal, o bispo tá tirando a casa C8 da torre, eu tenho a coluna C, tudo isso. Mas por outro lado, as pretas têm o bispo bem colocado em C5, pressionando aqui e bloqueando a coluna, ele tem a coluna E aberta para as peças, ele tem a possibilidade de vir com o cavalo para E4, esse bispo aqui parece perigoso, parece passivo, mas ele ajuda a manter um bom controle no centro das pretas. Então, eu achava que a posição era equilibrada. Eu nem achava que eu tinha vantagem nesse ponto. E com a última jogada dele, ele acabou de pressionar, ele colocou uma pressão aqui em D4. E isso parecia um pouquinho chato. Um outro detalhe também importante bom, tanto essa partida como a com Neuris, eu ainda não analisei com uma máquina, tá? Com um computador. Então eu não sei dizer se as análises que eu tô mostrando aqui vão acabar tendo algum erro sério. Eu acabei de voltar de viagem, tô analisando mais, mostrando as minhas impressões e contando um pouco sobre as partidas. Ele também criou uma ameaça com o último lance dele, que foi da M5, eu acho. Por exemplo, se eu jogo torre FD1, aqui é importante estar um pouco atento com essa ideia, G5. Porque de repente o cavalo em F4 não tem casas muito boas. E se eu volto esse cavalo para G2, leva G4, né? E aí cai o bispo fica preso. Uma tentativa de complicar seria cavalo E6, só que depois de F por E6, dama G6 e RH8, se cavalo por E6, assim, chuto que ele pode ter uma defesa como cavalo G8. Ele defende G7 com a dama, defende H6 com o cavalo. E talvez ele ajeitou aqui, talvez. Né? Ameaçou um torre... Não ameaçou torre F6. Ameaçou um bispo C8, dama F6, alguma coisa assim. E bom, vai ficar 2 por 1, né? Eu vou tomar uma das torres, ele vai retomar e fica com 2 peças. E não sei, eu acho que o preto tá tranquilo. Ah, tá caindo F2 aqui também, detalhe importante. Inclusive pode ser até que tenha um contragolpe aqui, um bispo F2, né? Mas enfim. Aí não sei, aí já complica e como eu disse, ainda não analisei com a máquina essas complicações aqui. Mas eu percebi que tinha essa possibilidade de tentar prender meu bispo. Então eu joguei um lance que eu não gostaria de fazer, mas que eu achei necessário, que foi E3. Porque aí, ao mesmo tempo que eu defendo o cavalo em D4, eu também libero a casa F2 pro outro cavalo, né? Então se ele faz G5 agora, cavalo E2 e tá tudo ajeitado, tudo certo, na posição das brancas. O problema do E3, de modo geral, é que ele enfraquece as casas brancas um pouco. Então, às vezes, eu já tenho que ficar de olho nesse bispo A6 aqui, que pode ser uma ideia. Posso ter alguns problemas na casa F3, então já é um pouco mais perigoso se eu tirar o cavalo de D4 e levar um D4, porque aí ele começa, né, a ativar o bispo. Então, assim, é um lancezinho sólido E3, mas ele dá um pouquinho de medo, dá um pouco de preocupação para as brancas em algumas posições. Bom, ele fez cavalo E4, que é bem natural. E aqui eu joguei torre FD1, simplesmente ajeitando as peças, né? Colocando uma pressão na coluna D, tentar pressionar o peão de D5. Só que agora ele fez dama F6 e já tem uma ideia aqui com o G5, né? De novo ele ameaça o G5 porque F2 está no ar. E aí nessa posição eu joguei torre F1 mesmo, quieto, jogando sólido, e ofereci empate, admito. Propus empate nessa posição porque
Como eu disse, E3 foi um lance que eu não gostei de ter jogado, né? Alguns lances atrás, então eu já fiquei um pouquinho assim, um pouquinho pessimista de ter mexido nas Casas Brancas. Eu senti também que a posição dele já era ok, que ele tinha resolvido tudo e ele estava bastante sólido. Eu também estava com menos tempo no relógio, já estava, sei lá, uns 20 minutos atrás. E pensei, bom, o empate não seria um resultado ruim, porque eu ia terminar um bom torneio. Provavelmente, provavelmente eu ficaria em segundo, né? Por pontos ia ter só eu e o Krikor com 7. Com 7 ou com 7,5? Com 7,5, acho, né? Com 3 empates. E eu terminaria ganhando bastante rating, segundo lugar, porque meu desempate provavelmente era pior que o do Krikor, mas seria um ótimo torneio. E às vezes você toma esse tipo de decisão para administrar um bom resultado mesmo, né? Assim, eu não vejo um grande problema nisso. Tipo assim, é uma decisão puramente prática, pensando na tabela, pensando na premiação, pensando no rate, pensando em várias coisas e que o torneio já tá bom e você tá satisfeito terminando daquele jeito. Né? Tem gente que Assim, tem gente que se sente muito bem arriscando tudo, né? O cara, ele só quer o primeiro lugar e ele não tá nem aí, ele arrisca. Tem gente que é assim. E tem gente que prefere garantir, às vezes, um bom resultado do que, de repente, colocar tudo a perder e ficar com uma colocação muito pior e, né, ganhar menos rating, premiar menos. Tem todos esses fatores. Então eu pensei, bom, ok, eu tentei jogar de brancas, mas não consegui uma posição tão legal e o cara resolveu os problemas. Então eu ofereci empate. Só que ele, claro, também percebeu que a posição dele já era jogável. E aí ele recusou. Aqui ele pensou um pouco, mas quis continuar jogando e jogou G6. E tudo bem, né? Nenhum problema nisso. Então, quando você oferece, também você já está pronto para o adversário recusar, caso ele queira seguir jogando, e aí segue bola, né? Então eu joguei torre C2 primeiro. É, A ideia desse lance é defender ali o ponto F2, e aí depois eu poder tirar essa torre de F1 sem levar G5. Então ele veio com H5, ele tenta criar alguma pressão aqui na ala do rei com H4, que é uma ideia bem comum nessas posições. Eu joguei torre D1 de novo, H4, bispo G2, ele jogou H por G3, não era tão necessário isso, ele podia... Assim, ele podia manter a tensão. O problema é que em algum momento eu também posso considerar, às vezes, jogar G por H4 e H5 e mudar totalmente o caráter do jogo. Isso pode rolar também, né? Então ele jogou HG, H por G3, mas aqui veio um momento feliz para mim, né? Porque ele fez A5. Assim, o A5 é um lance que dá para entender porque às vezes eu tenho uma ideia de jogar com B4. Inclusive eu já tinha visto nessa posição, ou parecida, né? Digamos aqui, assim, eu tava de olho até numas ideias com A3. Porque eu percebi que esse lance era interessante, assim, se ele joga bispo A3, eu posso fazer torre A1 e vou recuperar lá em A7. Então eu troco o peão de A3 pelo de A7 e consigo uma coluna a mais para as minhas torres, consigo a coluna A aberta. Eu fiquei achando essa ideia interessante, só que no fim não joguei porque ele tinha o A5, justamente. E aí eu pensei, putz, se chegar nessa posição eu já vou ter que me preocupar com o peão de A3. Porque agora ele ameaça tomar em A3. B4 não vai rolar. A toma, bispo B4. E depois ele volta o bispo para C5 com um peão a mais. Então eu pensei melhor e falei, bom, é melhor eu não mexer no peão de A, porque quando ele fizer assim que eu vou ter já que me preocupar com isso. Então eu preferi primeiro melhorar a torre. Quando ele fez H4, eu puxei o bispo para G2, né? É de um jeito aqui de tentar manter uma pressão em D5. Então HG, HG. E agora ele jogou A5. Imagino que para tentar controlar a casa B4. Só que esse lance tem um problema tático, né? Que não é um problema tão grave, na verdade. Mas ele leva o cavalo por D5, ele não percebeu esse golpe, que ele agora perde um peão aqui, né? O cavalo fica sem defesa em E4. E realmente esse lance chega com muita força porque ele não tem um contragolpe, que ele não tem cavalo para F2, para tentar não ficar com peão a menos, porque cavalo para F6 é cheque. Então ele acabou furando essa ideia. Era melhor, claro, ele podia ter feito um lance com torre de F8. Seria bem sólido, né? Ele reforça o ponto E4 e segue bola, segue o jogo. Se eu não me engano, aqui o computador sugere B4. Acho que essa é uma ideia. Eu considerei durante a partida jogar assim, bispo B4 e torre C7, mas não tinha tanta certeza. Até agora eu ainda não sei, tá? Na real, se isso tá tão certo assim, para falar a verdade. Não tá claro para mim. Não tá nem um pouco claro para mim aqui as consequências disso. Ahn,
Preciso analisar com calma. Teria que analisar com calma essa posição, mas pode ser que tenha bastante compensação. É possível que haja compensação aqui para as brancas, né? Talvez tenha até alguma linha concreta, alguma coisa assim, mas enfim. Não sei se eu ia jogar B4. Eu tava imaginando que talvez fosse um lance possível, mas não tinha certeza de que era realmente jogável e eu tinha que fazer isso. De qualquer forma, o torre F8 era um lance simples e bom para ele, assim, ele manteria um ótimo controle da posição, isso com certeza. Porém, do jeito que ele jogou ali, quando ele faz A5, ele leva o cavalo por D5, e claro, é um pouco de sorte para mim sobrar isso na posição, né, dele não perceber esse cavalo por D5. Eu não sei se talvez isso pode ter um pouco um efeito psicológico também, no sentido de que como eu ofereci empate alguns lances antes, quando eu joguei torre F1, e ainda mais porque torre F1 foi um lance, assim, é um lance passivo, né? Eu acabei de jogar a torre em D1 e volto lá pra F1, tipo assim, eu tô admitindo que não tem um plano tão claro e tô oferecendo empate pro cara. Então, tá dando um sinal pra ele de que ele pode jogar pra frente, né? E pode ser que por conta disso ele pensou, bom, agora eu tô com a iniciativa, então ele acabou se descuidando, né? Ele pensou muito mais em criar ideias, jogar de forma ativa e acabou desconsiderando que eu podia ter alguma ameaça. Isso acontece às vezes. Mas de um modo geral, apesar de eu ter voltado essa torre para F1, eu não achava que eu estava pior aqui também. Eu achava que devia estar igual, mas uma igualdade que eu não achava desconfortável para ele, assim, achava ok para ele. Mas enfim, A5 cavalo por D5. E aqui vem um ponto, né? Aqui acontece o seguinte: eu tomei em E4, ele jogou bispo toma D4 primeiro, E por D4, bispo E4, dama E4. E a gente tem essa posição. Mas eu acho que a partir desse momento, ele tava com bastante tempo aqui, o Diego Flores, né? Ele tinha, não sei, uns 40 minutos ainda. Mas eu acho que ele perdeu bastante a concentração, assim. Um pouco parecido, talvez, com o que aconteceu na minha partida contra o Neures na penúltima rodada, né? Eu acho que ele já ficou muito frustrado, irritado, assim, por ter furado um golpe tão simples como o cavalo por D5 e por estar com um peão a menos. Agora ele não conseguiu se ajustar a essa nova situação do tabuleiro de agora eu tenho um peão a menos e preciso defender para empatar, né? Porque ele continua jogando muito rápido, a gente vai ver que assim, a posição ainda tá igual, na verdade, eu não tô melhor aqui por causa do peão a mais. Então seguiu torre F8. Eu, para não perder tempo, porque eu vi que ele tava ativando as peças, eu decidi jogar torre C6, levando para um final de torres, né, para ganhar um tempo em cima da dama dele. Porque a ideia era que ele piorasse a dama, por exemplo, se ele só tira a dama G5, eu posso pôr a minha dama em F3 agora porque o peão não tá caindo mais em D4. E aí eu tô atacando B6, né? E tô avançando também o peão de D. Agora um lance que nenhum de nós dois viu, depois o Krikor comentou comigo, é dama por F2. Esse sacrifício de dama aqui para recuperar o peão eu nem considerei. Rei por F2, torre 4, D5, torre 5, e se D6, B5. Aí, segundo o Krikor aqui, o computador dá vantagem para as brancas, mas uma vantagem pequena, assim, então eu nem sei como que seria isso aqui. Provavelmente ia empatar, né? Porque ele recuperou o peão. Apesar de ter um passado aqui na sexta, ele não tá andando tão facilmente, porque esse D7 e F8 ele aproxima com o rei. Então, provavelmente empataria isso. Mas ele jogou super rápido torre por E4 aqui. Então, assim, isso é uma coisa que acontece bastante em partidas. Às vezes um lado, ele perde o controle, fica um pouco pior, ou perde um peão, alguma coisa assim, leva um golpe, né? Leva um lance que não viu, que não estava esperando, e ele perde a concentração. E aí nisso, a coisa mais comum é os jogadores começarem a fazer lances muito rápido, assim, ao toque, sem pensar. Porque ele nem tá pensando na posição, ele começa a calcular super rápido e só tá jogando, assim, meio que na inércia. E eu acho que aconteceu bastante isso nesse final. Porque foi torre por E4, torre por F6, torre ED4, torre D4, torre D4, torre B6. Ele jogou aqui A4. Ele tinha torre D2 também, mas nesse caso eu ia jogar A4 e pôr a torre em B5, que é um final que eu não sei se ganha, mas era como eu ia tentar jogar. Mas aqui ele jogou A4 e, se eu não me engano, ele ofereceu empate nesse momento, né? Devolvendo a proposta de empate que eu tinha feito antes. Porém, nesse caso, é uma posição sem risco nenhum, né, para as brancas. Eu joguei B toma A4, torre por A4 e torre B2. Eu tenho um plano muito claro, inclusive, né? Eu deixo a torre na segunda, defendendo os dois lados, o peão de A2, de F2 e A2, e vou levar o rei lá para a ala da dama. Se eu conseguir jogar A3 e pôr a torre atrás, apoiando o avanço do peão, tem muitas chances das brancas ganharem esse final.
Eu lembrava, então assim, eu recusei empate, obviamente, porque eu sei que essa posição eu pressiono sem risco nenhum. Vou jogar muito tempo aqui pela vitória e o pior pode acontecer empatar, se ele defender certo. Então não tenho nada a perder, assim. Inclusive, esse é um dos tipos de posição mais gostoso que tem de jogar, né? Mais agradável, porque você só arrisca ganhar, você não arrisca perder nunca, né? Eu tenho um peão a mais limpo e o pior pode acontecer empatar se ele defender muito bem. Essa estrutura na ala do rei, ela me favorece, inclusive, porque ele não tem como criar um peão passado. Se ele tivesse o peão em H7, por exemplo, em vez de F7, era outra coisa, porque ele vai criar um peão passado na coluna H, em algum momento ele vai ter contra-jogo, mas aqui não é o caso. Eu lembrava, inclusive, de um final do Korchnoi. Tem um livro de finais de torre escrito pelo Korchnoi que é muito legal, muito instrutivo. Ele mostra um final que ele ganha muito parecido com esse, com peão em A2 também, assim. Só que, se eu não me engano, no final, nessa partida, tem um peão a mais para cada lado na ala do rei. Então tem um peão, digamos, em H6 e outro em H3. Isso faz uma diferença enorme. Na partida eu não me dei conta. Eu pensei, esse final é muito parecido com o do Korchnoi e deve dar para ganhar. Só que na verdade não é o caso. E vai ficar claro na partida que não é o caso, né? Porque tudo bem, agora os dois lados vão trazer o rei. Então rei G7, rei F1, ele jogou torre A3 primeiro. Tudo bem, rei E1, rei H6, rei D1, rei G5, rei C1, F5, rei B1, rei G4. E aqui a gente percebe o detalhe. Que, por exemplo, se tivesse um peão em H3 aqui, digamos, seria muito mais difícil desse rei entrar. Muito mais difícil dele invadir com o rei para criar contra-jogo, para criar alguma pressão na ala do rei. E ele tivesse um peão na coluna H, por exemplo. Mas aqui, como tem essa ausência dos peões na coluna H, ele consegue ativar o rei. Então, assim, enquanto eu jogava na partida, eu não tinha certeza se o final era ganho ou empatado. Mas eu tinha certeza que eu ia jogar muito, né? E eu só fui tentando. Então eu joguei rei, ele jogou rei G4, eu fiz torre B3. Que é um lance bom, ele não vai poder trocar as torres e ainda eu dificulto ali a entrada do rei por F3, ele vai ter que dar a volta, né? Vai ter que ir pelo outro lado. Se ele joga a torre por B3, A, B3 e F3, o final de peões ele vai faltar um tempo para ele. B4, rei toma, B5, rei toma, B6, F4, B7, F3, B8, dama, e é cheque, né? E como o peão tá na sexta ainda, eu ganho. Tudo bem que com o peão em G6, até se estivesse na sétima eu ganhava também. Mas aqui vai ser ainda mais simples com o peão na sexta. Então ele fez torre A5, eu joguei rei B2, aqui ele jogou rei H3, mas talvez G5 já era mais simples também, já era mais tranquilo para ele. E quando ele jogou rei H3, eu decidi fazer F4 agora, porque eu tô vendo que ele vai passar esse rei para G2. Então eu pensei, bom, vou jogar F4 para tentar fixar a ala do rei ali, forçar ele a gastar mais um tempo, porque ele teve que fazer isso, voltar o rei para G4 para jogar G5. E aí eu posso pôr o peão em A3 e a torre continua muito bem, defendendo dos dois lados, né? É muito importante que a torre defenda as duas pontas aqui nessa posição. Ele jogou rei G4. E aí eu fiz A3. Só que agora tem um porém nessa posição, né? Eu joguei o A3. E eu pensei, tá, mas se ele ficar parado, como que eu vou ganhar isso aqui? E não era nada claro para mim. Então realmente esse final parece que ainda é empatado. Como eu disse, ainda não vi com calma, não vi com computador, com engines, com table bases, nada. Mas aí na partida eu tive a sensação de que mesmo esse final, se ele defendesse bem, seria empatado. Por exemplo, se ele só passa a vez agora, né? Torre A8. Eu posso jogar algo como torre D3, digamos, e ele deixa, ele não mexe, não joga G5, né? Porque a minha ideia é avançar com o rei agora, jogar, por exemplo, rei B3, A4, rei B4, A5, e e ganhar com um peão passado distante. Mas ele começa a dar cheques, torre B8. Rei C3, digamos, torre A8. Rei B4, cheque. Rei C5, cheque. Rei B6, torre A8. E aí quando eu jogar rei B7, torre A4. Quando rei B6, que é para tentar rei B5 e A4, torre A8. E aí essa posição ficaria um impasse, assim, porque realmente eu não sei o que tem que ser feito agora para avançar o peão, né? Eu poderia tentar, talvez passar, assim, torre, vamos dizer, torre E3, vai. Porque se torre A4, rei B5, aí sim, esse final ainda não tá claro, mas eu acho que ganha, eu acho, não tenho certeza. Mas mesmo aqui passando, ele joga RH3. E ele fica sempre pressionando o ponto G3. Então não tem o que fazer, né? Então acho que assim, só
Se as pretas ficassem esperando, provavelmente já seria empate. Se tiver algum jeito de ganhar isso aqui, é muito obscuro, assim, e às vezes é uma coisa que é só se o preto jogar errado e tal, e com defesa correta vai acabar empatando. Então aqui eu senti que, se ele ficar parado, eu acho que vai empatar. Só que pra minha sorte, ele acabou me dando algumas chances práticas, porque ele jogou G5 já. Acho que ele perdeu um pouco a paciência, né, nesse momento para defender, porque esse é o tipo de lance que você quer fazer logo para trocar os peões, assim, tentar secar a posição, só que tem um problema, eu tomo em G5 quando o rei toma a torre B4. Aí eu corto o rei dele e ainda apoio o avanço do peão para a quarta fila. O computador ainda fala que tá igual isso aqui, tá? Ele ainda dá empate. Só que assim, tem dois tipos de aspecto quando a gente tá vendo esses finais, quando você tá jogando um final como esse na partida. Tem o aspecto objetivo, técnico, que é o quê? A avaliação do final. Ganha, perde ou empata. Só que tem um aspecto prático. Quando um lado sente que o outro está progredindo, né? A sensação que você tem de ver o adversário progredindo ou de você progredir na posição. Então isso também conta muito, assim. Conta muito mesmo. Porque às vezes a gente chega numa posição onde ainda é empate, mas só tem um lance que empata. Só tem uma jogada que leva para o empate e o resto perde. E é diferente de antes, né? Porque, como eu disse, essa defesa aqui passiva, se ele ficasse esperando, eu acho que seria muito mais simples para ele defender. Ele teria que achar muito menos lances difíceis. Agora, depois de G5, FG e torre B4, aí eu já sinto que fica um pouco mais... O caminho dele fica um pouco mais estreito, assim. Um pouco mais. Por exemplo, ele jogou Rep 6. Mas se ele faz aqui torre E5, vamos dizer, A4, torre E3, primeiro tem que ver como seria já no caso de A5, torre toma em A6, né? Eu lembro que eu considerei isso na partida e não tinha muita certeza se ele salvava, mas eu acho que de repente salva. Mas se eu jogar depois de torre E3, torre B3, ele trocar e jogar rei G4, esse final também vai perder por um tempo o preto. A5, rei por G3, A6, F4, A7, F3, A8, dama, F2. Se o rei dele tivesse tipo em G1, já empataria. Só que como o rei tá em G3, eu tenho dama H1, pego a casa F1 aqui, trago o rei e ganho fácil. Então isso já, tá vendo, já mostra que o final é um pouco mais escorregadio. Quando você começa a analisar umas linhas concretas, forçadas, e vê que não segura, que perde, na partida já dá uma sensação pior, assim, você começa a se sentir um pouco mais pressionado, porque você não sabe a avaliação do computador, não sabe que o final tá igual ainda. Mas ele jogou Ré F6 e parece que isso ainda é igualdade. A4, agora fez Rei E5. Joguei torre B5, torre cheque. Vou até tirar essa dúvida agora, tá? Eu vou ligar aqui a engine só pra não falar bobagem. Então, ó, torre cheque já é o lance que perde. Mas olha que interessante. Essa posição... Deixa eu ver se estragou o layout ou não. Não, tá normal. Eu ainda vou analisar com calma esse final de torres, mas essa posição é o seguinte. Só tem um lance que empata, que é torre E4. Torre E3 é o segundo, ele dá leve brancas, que eu não sei direito o que significa, leve brancas nesse tipo de final. E os outros já perdem. Então, assim, o único lance que... Ah, não, torre 3 tá dando empate também. Então tem torre 4 e tem torre 3. Mas lances que parecem naturais, como torre 6 aqui, já perde. E o lance que ele fez na partida perde também. Então qual seria o ponto, talvez? Torre 4, vamos dizer. Eu acho... Assim, eu acho que contra a torre 4 eu ia fazer rei A3. Eu não ia jogar A5. Tanto quanto eu me lembre, assim. Mas talvez ele tá numa situação melhor para F4 agora. G toma, torre toma. E A5 mesmo. Bom, o problema é que assim, eu sei que se ele conseguir trazer o rei muito perto, aí empata. Tipo, rei E6, A6, torre F8, né? Isso aqui realmente eu lembro que é empate. Porque ele aproxima muito, né? Rei B4, rei D6, rei. E aí já não vai dar para ganhar. Realmente. Então torre E4 era o lance. Só que ele jogou torre E2. E isso faz toda a diferença. Eu faço rei A... Esse é o erro decisivo. Rei A3. Agora, se torre E3, torre B3. E em todas as linhas o meu rei tá um tempo na frente. E assim, nesses finais de torre, assim, você dá um tempo de graça pro adversário é muito ruim. É quase sempre a causa da derrota, porque é tudo decidido por um tempo. Vocês vão ver que a partida eu ganho por um tempo, né? Porque eu fico com o rei. Parece que não faz diferença, parece que o rei tá muito longe ainda, mas na verdade ele já tá super avançado agora em A3. Então ele jogou rei 6, A5, torre 1,
ele já começa a tentar, ele já começa a desesperar para achar uma defesa aqui, né? Porque ele, por exemplo, se ele faz rei D6 para trazer o rei, que agora o rei ainda ficou errado, ele ficou no caminho da torre. Então, assim, se ele joga rei D6, eu tomo em F5 no mínimo. E fico com 2 passados, aí eu vou ganhar muito tranquilo essa posição. Ainda que tem um torre E3 agora, não sei, teria que ver isso aqui com calma, tá? Não, talvez é melhor jogar A6 primeiro. E se torre A8, aí torre por F5. Aí sim, porque torre E3, rei B4, torre G3, A7, né? Torre G8, rei B5, vai ganhar, tranquilo. Então ele jogou torre E1, só que aí eu venho com rei B4. Ele tem o mesmo problema, ele não consegue trazer o rei mais para perto porque tá caindo F5. Então ele jogou F4 para tentar resolver as duas coisas de uma vez, né? GF, torre E4, rei C5, torre F4, porém A6. E olha como ajudou o cheque dele. Meu rei tá, tá lá na frente já em C5, né? Até porque o outro cheque da torre ajudou o rei a subir mais. Quando o rei D7, A7. E acabou aqui, né? Se torre F8, torre B8. Se torre A4, rei B6, ele não vai conseguir segurar o peão. Por exemplo, rei C8, posso dar um cheque primeiro, depois jogar torre A5 aqui e vou promover. E, então é isso, né? E antes também, se ele jogasse torre A4, eu já tinha rei B6 e quando rei D7, rei B7 garante o avanço do peão. Então as brancas ganham. Bom, então foi isso. Tive um pouco de sorte, né? Bastante sorte, na verdade, porque no momento eu até achei que minha posição já não era vantajosa e ofereci empate. Ele recusou, e às vezes acontece isso, o cara recusa e acaba perdendo a partida. E depois tive também a sorte dele ter pendurado o peão ali, o golpe, o cavalo por D5. E ainda foi para um final que era duro, né? O final de torres é empatado com o jogo correto. Mas é isso, né? A gente vai jogando o final e torce pro cara errar. Xadrez é assim, se o adversário não errar, você dificilmente vai ter uma chance de vitória. Mas eu acho que ajudou muito o fato dele provavelmente ter ficado bastante desconcentrado e ter perdido a paciência na partida depois, né, do golpe, depois de ter pendurado um peão. Isso acabou me ajudando para que ele não defendesse da melhor forma, assim, do jeito mais correto. E no fim, acabei sendo recompensado com a vitória, né? E bom, isso me permitiu chegar a 8-9, ser campeão isolado do torneio. Claro, fiquei muito feliz com essa vitória. Agradeço ao convite da organização do Sesc, do Aberto do Brasil Sesc Caiobá, um torneio sempre espetacular, muito bem organizado. Volto sempre que me chamarem, né? Joguei todas as edições até hoje, menos a de 2022. Eu adoro jogar lá, é um torneio muito legal mesmo. Recomendo para todo mundo que quiser conhecer um Aberto do Brasil muito bem organizado, com uma estrutura excelente. Tem que conhecer o Sesc Caiobá. E é isso. Bom, então fiquei bem feliz com esse título. Valeu todo mundo que torceu, que mandou mensagens aí. Quem sabe eu analise mais partidas, mas eu queria fazer só um resuminho. Já ficou longo, né? Provavelmente vou ter que dividir em 2 vídeos. Mas é isso aí. Então, valeu, pessoal. Até esqueci de falar, mas se você gostou, deixa o like aí no vídeo, se inscreve no canal se não tiver inscrito. E continuamos. Agora vou ter mais tempo para gravar mais conteúdos, para analisar mais partidas e tal. Então, espero que a gente volte a ter vídeos com mais frequência no canal. Mas é isso. Valeu, pessoal, e até a próxima.